Olha aí, pessoal, parece que essa semana vai. Agora vai rolar, agora vai acontecer o tal do pacote de gastos, ou o anúncio, pelo menos, desse pacote de gastos tão prometido aí há tanto tempo, várias semanas nessa lenga-lenga que não vai a lugar nenhum. Haddad falou que agora vai, não, segunda ou terça, né? Nem o cara nem para se comprometer com a segunda, né? Segunda ou terça a gente vai revelar. Aí, claro que vai ter alguma explosão em Brasília, vai ter um escândalo, alguma coisa, a Janja vai falar alguma coisa. Isso vai ser adiado, né? Pago pra ver. Aliás, já deixa no comentário se já saiu, no momento que você vê esse vídeo, se já saiu esse anúncio aqui. Tão aguardado. E aí, enquanto isso, enquanto o Haddad fica cozinhando essa história em banho-maria, o pessoal pergunta, né, da grande mídia, a CNN aqui, perguntando por que o mercado não reagiu positivamente a esse esperado pacote fiscal. Por que o mercado não está empolgado com isso, né? Não, agora vai, o governo vai resolver, Lula vai cortar gastos. Por que o mercado não está acreditando nisso? Por que será, né, meu amigo? Se a reação não tá boa até agora, imagina quando sair esse pacote de gastos, que eu e você sabemos muito bem que não vai ter a menor relevância para a questão fiscal brasileira, para o equilíbrio do orçamento, é apenas para enganar o mercado, coisa para inglês ou investidor estrangeiro ver. Vamos conversar aqui sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, valores a partir de R$ 1,99 por mês, não te custa tanto, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então o Haddad, ele anunciou isso aqui na quinta-feira, tá? Tô trazendo hoje essa notícia porque passou batido e é só para contextualizar a questão da análise da mídia sobre o tema, mas na quinta-feira o Haddad prometeu que na segunda ou na terça o Ministério da Fazenda conseguiria aí anunciar algum tipo de corte, algum tipo de medida nesse sentido, né? Então ele falou assim basicamente, ó: na segunda pela manhã nós vamos bater a redação dos atos que foram minutados pela Casa Civil. E aí eles vão analisar com o Lula um ou outro detalhe, né? Tá bom, né? Supostamente o acordo com o pessoal do Ministério da Defesa também. E aí, com o fim da reunião de segunda-feira, nós estaremos prontos para divulgar. E aí, vai decidir se vai ser divulgado na segunda ou na terça-feira, mas está tudo minutado já, tudo decidido. E ele falou que as medidas já foram até compartilhadas com os presidentes das casas legislativas, o Arthur Lira, da Câmara, e o Pacheco, do Senado, né? Tá bom, então. Acreditamos nisso aí, que a coisa vai funcionar dessa forma. E aí o Haddad falou que o resultado desse ano vai ser positivo, não vai ter de fato aí uma melhora econômica, vai ter uma situação de fato de um equilíbrio fiscal, né? Obviamente ninguém acreditou nessa lorota dele. Já na quinta-feira houve uma queda substancial da Bolsa de Valores de quase 1%. Eu falei disso aqui, inclusive, na época. E o mercado financeiro já está meio que de saco cheio dessa história. O mercado, que além de ter feito o L com gosto lá em 2022, já sabendo que o Lula cria umas condições interessantes para os bancos, né? Os bancos lucram pra caramba nos governos PT, e que o Lula faz o voo da galinha, que ajuda a valorizar algumas empresas no curto período e dá para você ter um ganho de capital nisso aí, nada me tira da cabeça que essa é a intenção do mercado financeiro no final das contas, mas esse mercado financeiro já está de saco cheio do Lula, mesmo tendo feito o L e mesmo sendo bastante permissivo, tendo ali uma paciência de Jó, realmente, né? Qualquer coisinha que o governo fala, cortei R$ 1 bilhão. O mercado, nossa, agora sim, agora compromisso fiscal. Parece que o mercado, os agentes do mercado ficam discutindo entre si para um enganar o outro, né? Para não ter um pânico generalizado. Só pode porque realmente, né? Não tem a menor aplicação prática o que o governo Lula tem feito, anunciado até o momento, mas mesmo esse mercado não aguenta mais essa enrolação. E aí abre o jogo, fala, é pouco, é muito, não tem corte nenhum, avisa o que é e fala a natureza desses cortes. O governo Lula não tem transparência nesse sentido, só fica essa história de conversa de bastidores.
informação vazando, e aí o pessoal fica espiando ali pela fresta da porta quais ministros estão entrando para saber quais ministérios vão ser impactados e para daí imaginar quais podem ser os gastos a serem cortados. Olha que loucura! Tudo porque o governo não se comunica prontamente, não tem nada de bom para falar, essa é a verdade, não tem boas notícias para transmitir, e aí o governo fica cozinhando essa história para tentar testar até o limite a paciência do mercado. Quando a paciência acabar, o dólar chegando a 5,80, passando disso, bolsa de valores caindo, aí, não, agora vamos anunciar nosso fantástico pacote de gastos, né? E aí não tem reação de fato positiva a esse pacote de gastos, a esse pacote de cortes, né? O tão esperado, né? Hoje o pessoal já espera que não seja grande coisa mesmo. A expectativa aí é na casa de 70 bilhões de reais em 2 anos. Isso não chega nem perto, não arranha nem a superfície do problema fiscal brasileiro. Estamos falando de uma dívida nominal, não o resultado primário, uma dívida que aumenta 1 trilhão de reais a cada 12 meses. O que são 35, 40 bilhões de reais ao ano, na comparação com uma dívida que cresce nessa proporção? Não faz a menor diferença. E se você considerar uma série de coisas que o governo faz aí em um ano, de loucuras que foram cometidas, enfim, dá mais do que isso aqui, né? Se você considerar apenas o problema econômico que o Lula causa para o Brasil e o quanto que isso se reflete na inflação, elevando a dívida pública em consequência, provocando um aumento da taxa Selic também, né? O dólar sobe, os preços sobem, a taxa Selic tem que subir para controlar isso, e isso pressiona a dívida pública. Só a alta da Selic esse ano está custando mais para o Brasil em matéria de serviço da dívida, juros da dívida, do que os 30, 40 bilhões de reais que vão ser economizados no ano que vem. E esse cenário vai se reverter, vai se repetir. Ou seja, se o governo Lula simplesmente andasse na linha, não ficasse fazendo essas loucuras que ele tem feito, a própria dívida pública iria ter um serviço menor, uns juros menores, e isso ia diminuindo a exposição do Brasil a essa questão. Mas não, tá aí ó, 5,82 o dólar bateu. E aí, meu amigo, o que se espera da próxima reunião do Copom? 0,5 ou 0,75% de aumento da taxa Selic. E isso vai ser 0,5 ou 0,75% a mais de juros na dívida pública. Quanto que dá isso? Uma dívida aí de quase 8 bilhões de reais, né? Faz as contas. Isso aqui é irrelevante no final dessa história, né? Então, o pessoal fica se perguntando aqui, né? Nossa, o governo anunciou um pacote de gastos que vai apresentar na segunda-feira ou na terça-feira. Excelente notícia, não é? Não, o mercado já não vê a coisa dessa forma, o mercado está de mau humor. Ah, mas por quê, né? É culpa de algum fator externo? Não, já falei, tem problemas externos, tem ameaça de guerra, tem Donald Trump, beleza, né? Isso se reflete no mundo todo. O Brasil tem problemas específicos do Brasil, né? Questões internas, obviamente, né? Então, o que explica a cautela do mercado em relação a esse pacote fiscal aí? Por que ele não trouxe uma boa repercussão no humor do mercado, né? A gente não sabe ainda os detalhes de quanto que vai ser, tem fofoca de bastidores, mas não tem nada definitivo, e não se sabe ainda, né, se esse pacote é de fato algo permanente ou algo esporádico, um corte que vai ter um resultado agora, 2025, em 2026, e depois não vai ter mais nenhuma aplicação prática. Então, o pessoal quer saber qual é a dinâmica disso, para onde que essa história vai de fato aí, né? E agora parece que o pessoal acordou para a realidade de que quando o arcabouço fiscal foi aprovado, todo mundo já sabia que ele não seria sustentável se não houvesse aqui um pacote enquadrando o orçamento dentro da restrição fiscal desse arcabouço, coisa que não existiu. As despesas estão crescendo descontroladamente com esse nesse novo modelo fiscal aí, várias despesas crescendo acima de 2,5%, tudo relacionado ao salário mínimo, por exemplo, está crescendo nisso aqui, né? Então, realmente é uma situação bastante crítica, né? De forma geral, e o mercado vê a situação
nesses moldes, nesse modelo aí. Então, a grande questão é, vai ter medidas estruturais? O quanto que elas representam desse montante aí? Ou vai ser mais medidas pontuais, como tem acontecido aí, né? O pente fino, que resolve aí o orçamento desse ano, resolve o orçamento do ano que vem, e daqui a pouco a gente está conversando de novo sobre esses problemas. O mercado já perdeu a paciência dessa história aí, e realmente, né, tem a percepção de que só a equipe econômica do governo Lula está trabalhando nesse sentido. Nenhum ministério comprou essa história, o Lula não comprou essa história, o partido do Lula, o PT, não comprou essa história, tá todo mundo contra o equilíbrio de gastos nesse desgoverno. E aí, como é que a situação vai fazer? O que fosse importante, né? O que fosse realmente determinante para a questão orçamentária fiscal brasileira, obrigatoriamente precisaria passar por uma PEC, ou por várias PECs. E aí o PT vai votar a favor disso aqui? Vai colaborar com o governo ou vai jogar areia nessa história aí, né? O que vai acontecer, o que vai se suceder a esse respeito? Bem, tal como eu, o mercado financeiro não está muito otimista com essa história. Vamos ver quando do anúncio, se esse anúncio acontecer. Com tantos atrasos, com tantos adiamentos, eu não ficaria nada surpreso se isso aqui ficasse para a semana que vem de novo. E se você quiser ver outro comentário meu a respeito desse pacote de gastos tão prometido, vou deixar este vídeo aqui recomendado para você continuar assistindo no meu canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.